Olá, pessoal. Hoje a gente está começando mais um momento diferente aqui nesse canal. Esse canal que sempre teve essa ideia de fazer reflexões sobre a vida. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental. É uma série que está começando com várias entrevistas a pessoas comuns, gente como a gente, que vão trocar experiências sobre alguma situação que demandou da saúde mental deles. Então, já se inscreve no canal, já aciona o sininho. Para quem não me conhece, eu sou Ingrid Vasquez. E a nossa primeira convidada vai falar um pouquinho sobre como que ela teve que parar tudo que ela estava fazendo para cuidar da pessoa mais importante da vida dela, Isabela Santos. Olá. Oi, meu amor, tudo bom? Apresente-se aí para o pessoal que está aqui aguardando pela sua entrevista a semana inteira, que eu anunciei essa entrevista a semana inteira no Instagram. Eu sou Isabela Santos, eu sou filha de uma senhorinha muito fofa chamada Elizabeth, e ela tem Alzheimer. Ela está na fase 2 para 3, né? Bastante dependente, enfim. Eu sou formada em pedagogia, estou terminando agora a especialização na Fiocruz de educação, né, científica, né, popularização da ciência e tudo mais. Estou sempre em volta desse meio e sou também cuidadora de formação também, que depois dessa graduação eu cheguei a fazer também na UERJ o curso de extensão que tem lá, de cuidadores. E como é que foi esse processo para você, Isa? Como é que aconteceu? Quando que você se deu conta que isso estava acontecendo com a sua mãe? Tem quanto tempo isso? Nossa, muito legal essa pergunta, porque logo depois que aconteceu tudo que eu vou falar aqui, algumas pessoas estavam vivendo, amigas, vivendo, e não sabiam que as mães estavam também, ou algum familiar estava vivendo também esse início. É uma trajetória de não entender primeiro o porquê que a pessoa esquecia tanto e ficava muito frustrada quando alguém vinha com algum conteúdo, alguma ideia, alguma fala e ela não lembrava. Então, os primeiros sinais foram ela tendo muito conflito de convivência, porque ela falava uma coisa e depois não lembrava. E no dia a dia você não percebe, porque É a minha sutil, mãe, né? ela Uma coisa sutil. isso, muito sutil e são sinais muito realmente assim pueris, de vez em quando, e ela ficava extremamente chateada e tudo mais. E aí eu procurei o neurologista, depois em 2015 ela teve uma síncope, ela estava muito obesa, muito estressada, com muitas questões e tudo mais. E, de início, aquela questão, né? A gente acha logo que é a questão da gordura, acha que é alguma questão só de estresse e tudo mais. E aí ela teve um desmaio, e quando ela voltou, ela não lembrava o que tinha acontecido. E ficou meio desbirutada, assim, meio perdida, né? Fazendo coisas e falando coisas que não faziam muito sentido. E foi aí que eu fui procurar um neurologista e a primeira coisa que ele fez foi procurar a taxa, perguntar, né, como estava a taxa da B12, vitamina B12. Essa foi a primeira noção de que algo não estava certo. E aí esse neurologista não pediu exame nenhum, de sangue completo, nada do que a gente tem de rotina. Ele só pediu a B12. Aí eu falei, achei isso estranho, mas né, vamos confiar. E aí, quando deu extremamente baixa, beirando realmente a demência, embora ela não tivesse ainda demenciada, que aí deu aquele susto. Ele falou, olha, ela precisa repor. Então, a gente fez reposição de B12, mas é aquela coisa, a B12 ela é responsável pelas conexões e pela saúde dos neurônios. E se tivesse alguma atrofia, ou seja, diminuísse, escurecesse na hora daquela imagem que a gente faz do cérebro, podia ser reversível ou não. E aí a gente fez imagem da cabecinha dela e viu que já estava com atrofia no hipocampo. E como é que, assim, é interessante porque a gente, logo no início, entra num processo de negação, né? Geralmente, quando a gente passa por uma situação de saúde mental, ou de saúde mesmo, qualquer que seja, a gente
às vezes tende a entrar numa certa negação, de olhar e falar assim, não, não é isso. E você falou que no início também teve uma coisa assim, de achar que era da personalidade dela, ou algum momento de Sim. estresse que ela estava passando. E aí, como é que foi isso? Você teve esse momento de negação, ou esse momento foi muito rápido e você já se ligou que, não, está acontecendo uma coisa séria, eu tenho que cuidar? A sua família, você teve apoio da família, ou a família também entrou nessa negação? Como é que foi isso? Então, foi quando aconteceu assim, porque antes era assim, esquecida. Todo mundo é esquecido, né? A gente vive numa sociedade que a gente tem o pensamento recortado o tempo todo por tudo. As mídias sociais, a televisão, não existe mais aquela linha, né, constante de informação. É tudo muito recortado. Aí, não aconteceu nada, mas quando aconteceu a questão do desmaio no espaço que ela frequentava, religioso, e no dia seguinte foi dentro de casa, e no outro dia, de novo, eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo. E aí, quando a gente chegou no hospital e viu que ela teve que ser internada, elas já colocaram nela a pulseirinha vermelhinha, né, que é para internação mesmo, que precisa ficar internada de fato, que aí a ficha começou a cair, mas não muito. Eu ainda estava me colocando como alguém que estava simplesmente acompanhando a minha mãe e precisava fazer essa revisão. E aí, quando internou e eu tentei conversar com ela e ela não rendia nada, era outra pessoa, aí eu falei, tá rolando. E aí E a ficha caiu. você tinha quantos Pode falar. anos? Ai, eu só faço meu número, mas em 2015, eu estou agora com 33, em 2021, 2015, a Ingrid com 27? 26 anos? isso, por aí, em Então, volta dele. assim, é por volta dele. Então, assim, mil coisas acontecendo também da vida de trabalho, né? De correr atrás de, sei lá, estava na faculdade ainda, estava correndo atrás de emprego. Não, eu já estava formada, se não me engano. Não, formei no ano seguinte. E assim, né? Assim, formando assim, enfim, tive que realmente largar tudo, tive que ter muita compreensão do trabalho que eu estava, que eu sempre trabalhei. Eu fiquei muito tempo trabalhando com museu, com arte, educação, com divulgação científica, popularização, né? E foi também um período que o museu já estava também diminuindo a carga, porque essa questão do Estado, do Rio de Janeiro, de pagamentos e tal. Então, acabou que calhou. Mas só que a gente tinha que mostrar produtividade, né? Tá à frente ali, falando as coisas. E aí eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha vida, foi minha chefe, Carolina de Assis. Esse nome vocês vão ouvir muito. Ela tem um trabalho incrível de acessibilidade também, né? Na questão da popularização da astronomia, mas é para outro dia, né? E ela segurou as pontas para mim assim de forma bem empática, porque ela também tem questões na família. Então, quando a gente conhece pessoas que já viveram situações de lidar com saúde mental, você vê que é mais fácil de lidar e de entender quando a outra pessoa está vivendo, né? E ela foi essa pessoa que deu esse tempo para eu poder me organizar mentalmente, principalmente, não em questão só de produção do trabalho, né? Mas de estar ativa e focando nela, né? Porque assim, eu sou filha única, ainda tem isso. Não tinha com quem dividir Embora muito, né? Essa coisa assim, cara, o que a gente vai fazer com a mamãe? exatamente, exatamente. E aí eu lembro que eu me peguei e ela falou assim, não, você não vai fazer isso. Eu me peguei dentro do hospital, no quartinho dela, né, da minha mãe e tal, mandando mensagem para ela, falou, não, eu trago a cartolina para cá, eu vou fazer aqui. E depois que ela falou assim, meu amor, não. Sabe assim, a ficha estava caindo aos poucos, eu estava falando coisas que não faziam muito sentido, né? Porque eu também estava vivendo o meu momento de caramba, o que está acontecendo aqui? E eu queria estar fazendo coisas ali dentro do hospital para o trabalho, que eu nunca conseguiria entregar, sabe? Mas fiquei meio perdidinha assim, sim. O legal é Mas que eu tive. você traz de uma maneira de realidade, porque assim,
às vezes a gente romanceia um pouco os relacionamentos. E a gente acha que assim, se um dia minha mãe ficar doente, ok, eu vou parar o que eu estou fazendo porque é minha mãe e tá tudo certo e tudo bem, eu até entendo esse sentimento, só que na real, no dia a dia, É outra é coisa. difícil você cair a ficha. A gente conversou um pouco antes de começar aqui a entrevista, e você já falou certa vez de um momento de luto que você teve, né? Assim, de se despedir de uma antiga mãe que talvez não ia mais existir e tá abraçando, acolhendo uma nova mãe que vai ter outro papel na sua vida. Então, assim, isso que é legal, né? Você traz de verdade. Qual foi o maior, além da sua chefe? Você procurou terapia? Teve outro suporte? Qual foi o maior suporte que você teve? Por conta da minha mãe, ela sempre me incentivou a esse universo saudável da cabeça, embora também fosse uma pessoa ansiosa com suas questões, ela sempre me incentivou a estar procurando ajuda para qualquer coisa, né? E me sentir bem nos ambientes que eu estivesse. Se eu não estivesse, metesse o pé. E aí, a primeira coisa que eu fiz também, além de conversar com essa pessoa que está aqui apresentando esse trabalho, né? Muito legal essa entrevista, que isso também conta muito, né? Alguém que já saiba Amigos, né? como é que e que saiba lidar também com a questão de saúde mental, porque assim, a gente tem uma falsa ideia de que qualquer conselho serve, e não serve. Porque muitas das vezes o conselho que a gente dá para o outro e a gente não sabe sobre aquele assunto, a gente acaba gerando gatilho nessas pessoas, que como aconteceu comigo lá no hospital. Porque gente, o que teve de gente, muita gente faz isso com as mães, de como deve proceder, e fizeram comigo. Não perguntaram como eu estava. Muita gente que a conhecia teve uma enxurrada de não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu falo assim, Tipo, gente, você não está calma. fazendo isso certo, você não está cuidando da sua mãe direito, Agora né? você vai ter que fazer tal coisa. E eu nunca, nenhum deles eu recebi com carinho, com afeto. Eu só recebi com mais tristeza, e isso foi uma coisa que também ajudou a me adoecer, né? Eu já estava fragilizada e ouvir tudo aquilo foi complicado. Diferentemente de algumas pessoas que já chegaram com o carro lá, não, vou buscar você aí, vou te levar, ou tá precisando de alguma coisa, mas é precisando mesmo. Não é precisando só para constar, ó, estou constando aqui para poder dar essa ajuda, né? E isso mentalmente, emocionalmente, foi gerando um conforto dentro de mim que eu não fui percebendo, mas que eu estava entrando num lugar do tipo, calma, não estou sozinha de verdade, né? Eu sei que é minha responsabilidade, eu sou a primeira pessoa, né, a estar aqui com ela, com a minha mãe, mas essas pessoas foram fundamentais, você foi fundamental nesse processo. E essa coisa que você falou sobre nem todo conselho é válido, é muito importante porque a gente reforça até a importância da terapia. Se a gente não está seguro com a gente, se a gente não tem autoconhecimento, a gente vai aceitando qualquer coisa no momento de desespero, no momento de Exatamente. querer resolver o problema. E aí a gente acaba assim, como você falou, gatilhos, se achando ruim, se achando uma filha ruim, achando que você não podia, por exemplo, em algum momento sentir raiva da situação, porque você estava abrindo mão de alguns sonhos que você estava se planejando. Não digo nem sonhos, mas assim, aquela correria, né? Estava se formando, faculdade, emprego, qual o estágio que eu vou Uhum. fazer, vários projetos, né? E Noivado. noivado, né? Então, assim, são mil coisas acontecendo e a gente tira essa capa de super-heroína, né? De Sim, achar que a gente tem que dar conta de tudo, absolutamente, né? exatamente. Porque também nesse período de 2015, eu estava vivendo o fim do relacionamento, que hoje eu sou casada com a mesma pessoa, né? Mas o fim do relacionamento, uma pessoa muito amada havia falecido meses depois, e final do ano aconteceu isso, e eu estava me programando para fazer intercâmbio, né? Estudar fora. Eu estava com
tudo aberto, né? Porque com a energia toda voltada para essa amplitude mesmo, né? De eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo, eu tenho que me organizar aqui, eu tenho que deixar tal coisa. E quando aconteceu, foi um banho, uma coisa que eu sempre falo, né? Foi um banho de água fria, com muito gelo, num dia muito gelado, né? E num ambiente, assim, sei lá, muito, muito frio também, sabe? Um dia Porque frio, sem nenhum lugar para ler nenhum livro. nenhum livrinho Agora, para dar aquela aquecidinha no coração. você Pode fala falar. uma palavra de vez em quando que eu queria que você explicasse um pouquinho, pessoal. Você fala que sua mãe teve uma síncope. O que seria esse momento de síncope? Então, pelo que o neurologista explicou, foi um distúrbio neurovegetativo. Foi um distúrbio de ordem emocional que gerou no sistema nervoso esse preciso. É como se a gente quisesse dar um reset no computador ou no próprio celular, né? O computador precisa dar essa reiniciada, porque estava com tanta coisa acumulada. A minha mãe vem de uma história, minha avó, depois a minha mãe, vem de uma história de muitos abusos, muitas perdas, muita falta de confiança. E como filha única, respinga muita coisa, né? Mas também a gente criou um laço muito, muito, muito bonito entre a gente de cumplicidade, mesmo com brigas homéricas que sempre houveram, porque pensamentos diferentes, enfim, e as questões dela mesmo de carência, né, afetiva. E ela sempre teve que dar conta de tudo sozinha, mãe solo. E aí isso conta muito, né? Quando você percebe que você está solo nesse maternar, e até nas suas dores, né? De pretéritas. E aí quando vem uma filha e você tem uma síncope depois de tanta coisa acumulada que não foram trabalhadas, e você tem uma filha que vai fazer tudo independente dos projetos, assim, eu não pensei duas vezes. Eu nunca achei que eu fosse passar por isso, mas eu tinha certeza que eu tenho que honrar quem fez tudo e mais um pouco para mim. E nunca demonstrou as fraquezas que tinha nesse sentido de quando ela sofria, quando eu viajava para determinado lugar quando eu era muito pequena, ou falava alguma coisa ríspida e tal, ela sempre educou, mas ela nunca demonstrou essa dor muito grande que foi a história dela, sabe? E eu só fui conhecer depois de mais velha. E eu acho que isso também conta. E, assim, a gente vai contando as histórias e várias coisas vão trazendo para a gente várias outras entrevistas a serem faladas, mas assim, eu acho que ela foi de muita maturidade não ter me falado muitas coisas quando eu era criança. Porque se eu consigo hoje prestar esse carinho de forma genuína e de cuidado com ela, foi porque ela me preservou quanto infância, quanto criança, de muita dor, sabe? E que ela Sim, passou. sim, com certeza. Agora, uma coisa que é legal, né? Você é pedagogo. E esse momento de cuidar de alguém, o educador, ele olha para a criatura muito mais do que só passar um conteúdo para ela. Ele vê ali potencial, ele traz ali coisas importantes para se estimular e para motivar aquele aluno ou aquela pessoa que esteja ali na tutela dele. Você acha que a educação te ajuda no momento que você está cuidando da sua mãe, no momento que você olha para ela e vê alguma coisa que ela faz que você, pô, vou fazer aqui um estímulo para ela sair desse Com momento certeza. dela? Com certeza. Uma coisa que me vem agora na cabeça é assim, uma coisa que a gente aprende lá na faculdade é sobre a questão cognitiva. O que é cognição? Que é o modo que você vai aprender, como que você vai lidar com o mundo ao seu redor, com os conhecimentos em geral. E quando a gente está falando do Alzheimer, é déficit, é queda, é perda o tempo todo. A gente está falando da velhice, na verdade, né? Diferente da infância, que é o que eu sou formada, né, para lidar, que é você vendo o progresso dessa criança. Mas quando você está falando da velhice e uma velhice com demência, já é um outro patamar. Mas quando você conhece o termo, a teoria relacionada às cognições, a esses modos de aprendizagem, você vai ver que a pessoa não está fazendo birra porque ela quer uma coisa de só ficar vendo uma questão de autoridade.
não, ela não está conseguindo fazer mais aquilo. Quantas e quantas vezes, no início, eu me estressava desesperadamente, ficava muito bolada, muito fula da vida, porque, sei lá, eu acho que ela não conseguia, mãe, tira a roupa para poder tomar banho, dando um exemplo. Aí ela ficava, fazia outra coisa. Eu falei, cara, você está me peitando? Aquele movimento de reação. E depois eu fui e falei, não, calma aí. Ela está perdendo questões cognitivas, então as palavras ela vai estar errando outro dia. Lá na primeira fase, que o Alzheimer são 3 fases, né? A primeira, a segunda e a terceira. Na primeira fase, ela ainda só esquecia e tal. Quando começou a vir para a segunda, eu encontrava detergente dentro da geladeira. Logicamente, a gente vai colocar o detergente dentro da geladeira? Não. Vai perder um monte de coisa dentro do quarto? Não. Embora dependendo da bagunça, né? A gente acaba perdendo mesmo. Mas, assim, coisas que não fazem sentido estar naquele lugar estavam. Falei, então tá tendo perda. E eu já tinha aprendido sobre isso para pensar também na própria EJA, né? Que eu já trabalhei com a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que é um outro tipo também de alfabetização, né? Que aí, quanto pedagoga, também tem que saber, que também é de perdas e de alguém que já está no mercado de trabalho, né? Mas, assim, e quando eu via aqueles objetos, né, aqueles produtos em lugares que não eram para estar, ou o gás aberto, já aconteceu, e ela tentando ligar o fogo e o gás, aquele cheiro de gás, graças, eu consegui chegar a tempo, e ela depois ficou com medo absurdo, eu nunca mais me encostou na cozinha, e eu tive que fazer um ambiente seguro da casa, né? E aí que eu vi, não é para peitar. Óbvio que tem questões de manipulaçõezinhas, somos seres humanos, independente da demência ou não, né? Senão a gente está falando de capacitismo, como se ela não pudesse fazer realmente nada, mas ela pode fazer muita coisa. É E isso, uma né? coisa... Não colocar ela num lugar de coitadinha, porque E isso não também é é um trabalho criança. interno, e nem uma criança. É o lugar de É. uma pessoa que está com Alzheimer, mas que isso também não define quem ela é, nem a história dela, isso não anula a história dela, e que a gente vai aprendendo a ligar, a lidar, né? Você ia falar um Uhum. negócio, desculpa, te cortei. Eu ia falar sobre uma outra conversa que eu tive. Então, houveram pessoas e situações que me ajudaram a cair na real para algumas coisas, né? E aí eu tive uma amiga que ela falou assim para mim, Bebel, também tem esse apelido na minha existência, né? Bebel, você vai chegar um tempo que você vai sentir falta dela, quanto pessoa que você, esse papel que desempenhou na sua vida. Então, quando ela puder, que ela quiser fazer carinho na sua cabeça, deixa ela fazer, deixa ela sentir, e você voltar também a sentir o que ela pode oferecer quanto mãe. Porque, assim, vocês só mudaram de papel, né, de responsabilidade de atuação nessa família, mas deixa, que você vai ver como... Gente, eu não acreditei na hora. Falei, não, porque ela precisa de cuidados. Aquele momento mais tenso que é o início, né? Você acha que você tem que fazer tudo, você tem que cortar comida para a pessoa. Nada disso, nada disso. E aí teve um dia que eu estava muito triste, mas ela estava ligada. É, sabe, que toda vez que a gente vai gravar a entrevista, né, que eu e a Isabela, a gente tentou fazer essa entrevista algumas vezes, né? A gente grava Aham. e aí dá alguma coisa errada e aí você fala, não vou chorar, não tem com o que Não vou. chorar, não, tô ótima, não, esse negócio tá super bem, não sei o quê. E aí sempre acontece, mas faz parte, né? É um momento delicado que E ela estava ligada. ela E estava ela ligada que você não veio, estava bem, né? exatamente. Aí ela foi, deitou na minha cama, e do meu esposo não estava em casa, e ela só começou a fazer carinho. Falei, aí tá ela. Também, né? Ela está ali também. Sim, sim. Isso é muito Foi muito importante especial. você falar, cara, porque às vezes as pessoas pensam, né? A gente tem essa tendência a pensar quando a gente não vive a situação, a gente tende a pensar que um transtorno, uma situação anula totalmente a pessoa que a gente tinha e não anula. Assim como não Uhum. anulou quem você é também, né? Tipo assim, você não virou
uma cuidadora e acabou. Você é casada, você corre para lá e para cá, tem seu trabalho, tem, né, seus estudos, seus projetos, está correndo atrás do mestrado, aquela coisa toda. Mas isso, além disso, você cuida da sua mãe. Você chegou a fazer um curso de cuidadora, né? Sim. E antes desse curso, eu me culpava muito, porque eu tinha tudo planejado, Uhum. academicamente falando. Tinha tudo planejado. E quando você chega nesse... Quando eu chego no curso, que fica na UERJ, dica para a vida. Depois vamos botar aqui o site, botar tudo. Teve um dia que eu estava muito assim, sei o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, porque a psicóloga falou assim, você não está só resumida nisso, que nem você falou agora, né? Vai procurar um curso para fazer alguma coisa, para poder pensar em outras questões. E aí eu fui e estava assim, zapeando o site da UERJ, né, o CEPUERJ, dos cursos. O curso de cuidador. Sabe como o troço ilumina de tal maneira? Vou. E foi a melhor experiência. Eu acho que é uma dica que eu dou para todo mundo que estiver vivendo qualquer questão na vida. Procura, que nem nesses filmes que tem grupos de alcoólicos, grupos de ex-combatentes, grupos de mães, grupos. Procura que existe. E existe grupos organizados para cuidadores cuidarem de si, lidarem com isso, independente de ser cuidador familiar ou profissional. Existe grupos para lidar com a pessoa com Alzheimer ou alguma outra demência que tem, porque cada demência tem uma especificidade. E eu só fui aprender no curso. E o acolhimento da UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade da UERJ, nossa, foi fenomenal. Assim, eles deveriam ganhar prêmios, de verdade. Assim. E quanto mais a gente conversa com outras pessoas e troca experiências, mais a gente se sente acolhido no sentido assim, pô, eu não estou sozinha nessa, né? Inclusive, Exato. a ideia dessas conversas aqui é essa também. Quem estiver ouvindo, que estiver passando por essa situação, pensar que, pô, eu não estou sozinha, olha, tem uma pessoa que também passou e ela tem dicas, tem coisas para me passar que me ajudam. Exatamente. E a partir disso, a gente está também no movimento de agora, né? Da gente contar muito das nossas experiências. Muitas mães abrindo seus Instagrams, muitas pessoas que já estudaram, tipo a Ingrid, estudaram a psicologia, já atuaram bastante e colocando questões para poder popularizar o conhecimento, É que é isso. a minha pós-graduação, que eu sou apaixonada. Que eu acho que é isso, sabe? A gente Sim, precisa pegar conteúdos que são extremamente difíceis e trazer de uma forma que seja válida para a sociedade, porque não adianta a ciência, os conhecimentos de forma geral, serem só simplesmente para um grupo seleto, né? Todo mundo precisa saber sobre aquilo. E aí eu abri, por conta disso, né, nesse movimento, né, de expor como é que está, é muito legal ver o feedback. E aí eu abri uma página no Instagram que se chama Para Além do Cinza, porque eu sou apaixonada por arte. Sempre estive mergulhada, culpa muito, muito grande por conta da minha mãe, que né, sempre me incentivou no meio artístico e tudo mais. E, e aí eu abri essa página para contar experiências, mas sem pretensão de preciso postar, tem hora para isso, tem hora para aquilo, porque também é o meu movimento de expor o que eu fui aprendendo. sim. Tipo aquele caso que a gente sempre ouve, não sei, né? Quem está ouvindo aqui se já ouviu esse caso. Por exemplo, do Gandhi em relação ao açúcar, aquela história que todo mundo conta, que ele só foi falar, tipo, dando como se fosse uma lição, né, para a mãe que pediu ajuda a Gandhi sobre a questão do açúcar, porque lá na Índia o açúcar é considerado realmente um veneno, né, viciante. Ele é viciante, ponto. Não só considerado, ele é. E aí ele fala, me dá tanto tempo. E aí, tanto tempo, a mulher voltou lá e falou, então, porque ele também se desvencilhou daquele açúcar, daquela coisa que ele tinha com o açúcar. Ele decidiu só dar a contribuição dele, da fala de, olha, vamos parar com açúcar e coisa e tal, a partir da experiência dele, se ele parasse também. Então, eu me vejo muito, claro, quem é Gandhi, eu na fila do pão de Gandhi, né? Mas eu vejo muito isso, assim, quando a gente faz essas trocas, seja entrevista, seja a gente expondo, sempre tem alguém passando por algo que precisa desse acolhimento. Como eu precisei muito, e tiveram pessoas que estiveram na minha vida que foram
importantíssimos. Importantíssimos. E aí eu falo muito ali do processo artístico também, porque aí a Ingrid pergunta, né, como que é a questão da pedagogia, como você consegue ver? É na questão da cognição, mas também no processo artístico, porque quando eu fazia também arte-terapia, eu era a paciente, né, a pessoa que estava ali em volta de entender os caminhos psicológicos através da arte, não entender, mas expor, né? Eu me identifiquei muito. E aí eu tento fazer também isso com ela. Então, tem momentos que a gente liga o som alto, com música que ela gosta. Ela gosta muito de samba. E fica as duas sambando na sala, né? Tem momentos que eu brinco com... minha tia, ela é apaixonada pela irmã dela, né? Minha tia Cláudia. E ela comprou vários livros de desenhos que a gente assiste, né? Moana, Frozen, não, aquelas coisas todas. E da época também, quando ela era mais nova, de contos. Olha a sensibilidade dessa irmã em procurar contos que a minha mãe já leu. E aí você vê que é um cuidado não só com a minha mãe, mas comigo, porque se minha mãe tá bem, eu fico bem. Sim. Né? É a e aí rede de ela apoio, pinta, né, também. É a rede de apoio. Que faz sentido nesse momento. Agora, é importante a gente lembrar aqui, fazendo um adendo só, a importância sempre da terapia, de fazer terapia. E também de falar, de fazer essas trocas também, gente, quando vocês se sentirem confortáveis em falar sobre isso também. É importante para a gente não entrar numa noia de, eu preciso falar, preciso compartilhar, se a gente não está bem com determinada situação que está acontecendo, né? E, por último, infelizmente, nosso tempo vai caminhando para o final. Eu queria saber, a gente tem um quadro aqui, o quadro se chama Nem Tudo São Flores, mas Nem Tudo São Espinhos, que Nem Tudo São Flores é a entrevista inteira, né? Todo o seu processo passando por isso. Sim. Mas Nem Tudo São Espinhos Teve alguma coisa em que você valoriza desse processo, que você diz, nossa, que bom que eu passei por isso, porque agora eu entendi isso ou aquilo da vida, que fez a diferença, enfim. A primeira coisa que eu aprendi foi: eu sou capaz mesmo. Eu não acreditava que eu seria capaz. Não acreditava. Te empoderou, né? Me empoderou de tal maneira assim que hoje eu me vejo mais calma. Olha, né? Que coisa. Depois que veio aquela tempestade toda, veio a bonança, assim, Zeca. Numa paz, assim, de estado de que eu sei onde eu estou pisando. Por ter feito o curso, por saber de fato quem está próximo, de querer estar realmente fazendo essa rede de apoio, sabe? De eu não ficar também só focada na doença. Antigamente, uma coisa legal de falar antigamente o nome do Alzheimer era mal de Alzheimer. E a gente mudou isso. Eu falo a gente porque agora eu faço parte desse grupo, né? De pessoas que estão lidando com Alzheimer. E porque não é um mal, né? Ele é um processo da mente, né? Você para chegar nesse estado de demência, você tem diversas formas. Provavelmente da minha mãe, que ela teve muito nova, ela foi por conta dos traumas que ela teve. Mas tem a questão da velhice, por si só, tem a questão do alcoolismo, que tudo isso gera demência ao longo, né, do excesso, né, da substância no organismo e tudo mais. E aí, quando a gente entende isso, como que esses processos vão chegando, tudo fica muito mais fácil. Então, ter pisado no chão e não ficar romanceando o cuidar é primordial, que é isso que eu falo também nessa página. Que é para além do cinza, é para a gente colorir mesmo, encontrar as cores, mas não de uma fantasia. Não é colocar um véu de... E nem também transformar no preto, né? No preto, assim, é terrível, eu não vou sobreviver a isso se isso acontecer comigo. Existem caminhos. No início foi complicado, né? Até a gente se ajustar, porque ela precisava se ajustar às perdas e eu me ajustar às perdas dela e quanto mãe, né? Eu teria que me vincular e me nutrir emocionalmente de outras formas. Antes era muito com ela, né? Ressignificar essa maternidade, né? E aí, quando acontece esse clique e que ambas conseguem ter esse diálogo, nossa,
é outra parada. É outra parada. E, por fim, para a gente encerrar mesmo, qual a dica você dá para quem esteja assistindo e que esteja passando por isso? A dica que eu dou é calma, vai dar certo. Existem muitas ONGs, o próprio SUS tem muitos trabalhos com idosos, com saúde mental de uma forma geral também, né? É o melhor sistema assim, que a gente tem. E não procurem galera que fala, não tem embasamento científico, não tem embasamento de alguma instituição, porque às vezes, eu digo assim, não que o popular não tenha validade, mas a gente precisa de instituições sérias, porque saúde mental não é brincadeira. A gente também vive, não sei se a Ingrid vai falar em algum momento sobre isso, mas uma geração muito descartável em relação ao conhecimento. E, infelizmente, tem uma galerinha aí misturando algo de empresarial com psicológico. Eu não vou nem citar o que é exatamente, né? Não sei se a Ingrid vai trabalhar Mas isso. quem está ligado, mas, está assim, ligado, o que é? Tá ligado, tá ligado. Quem se ligou, se ligou. E aí traz mais transtornos para essa saúde mental do que a gente está muito complicado mesmo, principalmente com pandemia. A gente tem que se reinventar, a gente sabe disso, mas não dá para a gente ficar acreditando só porque a pessoa tem uma lábia muito boa. Precisa ter realmente embasamento teórico, porque Freud só foi Freud porque ele sentou para estudar, cara. Para analisar a galera. Não só ele, né? Tantos outros cientistas. Tantos Gente, outros. não sejam anti-ciência, por favor. Pelo Sei que é uma amor, era difícil, mas, por favor, não sejam anti-ciência. É isso, gente. Isa, muito obrigada mesmo. Passou rapidinho, foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. A gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo, para que todos possam ter acesso a esse conhecimento que a Isa trouxe aqui para a gente. E é isso, gente. Um beijo. Foi maravilhoso.